Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Eu sou uma anarquista. Esse artigo foi escrito pela Lucy Parsons. Ele foi traduzido, no caso, pelo Roxo e Negro Publicações, no Medium. E ele também está presente aqui no site do ITA, Instituto de Teoria e História Anarquista, onde, no caso, eu achei esse artigo aqui originalmente. Então eu vou ler pelo ITA mesmo e colocar o link na descrição do artigo no ITA. Mas, como eu falei, o artigo no ITA também tem o link da fonte original da tradução no Roxo e Negro no Medium, se vocês quiserem ver pelo original. Pela tradução original, no caso, não o artigo original. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Eu sou uma anarquista. Suponho que vocês tenham vindo aqui, a maioria de vocês, para ver como é uma anarquista de verdade ao vivo. Suponho que alguns de vocês esperavam me ver com uma bomba em uma das mãos e uma tocha em chamas na outra, mas estão desapontados por não ver nenhuma coisa nem outra. Se tais têm sido suas ideias sobre anarquistas, vocês mereceram estar desapontados. Anarquistas são pessoas pacíficas, cumpridoras da lei. O que anarquistas querem dizer quando falam em anarquia? Webster dá ao termo duas definições: caos e o estado de existir sem norma política. Nós nos atemos à última definição. Nossos inimigos sustentam e acreditamos apenas na primeira. Você se pergunta por que existem anarquistas nesse país, nesta grande terra da liberdade, como vocês amam chamá-la? Vá a Nova York, ande pelas vielas e becos dessa grande cidade. Conte as miríades famintas. Conte os ainda mais numerosos milhares que estão sem teto. Numere aqueles que trabalham mais duro do que escravos e vivem com menos, e têm menos conforto que o escravo mais humilde. Você ficará perplexo com suas descobertas. Você que não prestou nenhuma atenção a esses pobres, salvo como objetos de caridade e comiseração. Eles não são objetos de caridade. Eles são vítimas da injustiça de classe que permeia o sistema de governo e da política econômica que domina do Atlântico ao Pacífico. Sua opressão, a miséria que ela causa, a desgraça a qual dá origem, são encontradas em maior extensão em Nova York ou outro lugar. Em Nova York, onde não muitos dias atrás, dois governos se uniram para desvelar uma estátua da liberdade, onde uma centena de bandas tocou aquele hino de liberdade, a Marselhesa, mas praticamente a mesma situação é encontrada entre os mineiros do Oeste, que vivem na miséria e vestem trapos, para que os capitalistas, que controlam a terra, que deveria ser livre para todos, possam adicionar ainda mais aos seus milhões. Ah, existem muitas razões para a existência de anarquistas. Mas em Chicago, eles acham que anarquistas não têm qualquer direito de existir. De forma alguma. Querem enforcá-los lá, legalmente ou ilegalmente. Vocês ouviram sobre um certo encontro do Haymarket? Vocês ouviram sobre uma bomba? Vocês ouviram sobre prisões e mais prisões feitas pelos detetives? Aqueles detetives. Há um bando de homens, pior ainda, bestas, detetives de Pinkerton. Eles fariam qualquer coisa. Tenho certeza que capitalistas queriam que um homem jogasse aquela bomba no encontro do Haymarket para culpar os anarquistas por isso. Pinkerton poderia ter feito isso para ele. Vocês ouviram bastante sobre bombas.
Vocês ouviram que os anarquistas disseram muito sobre dinamite. Eles disseram que Lenin fazia bombas. Ele não violou nenhuma lei. Bombas de dinamite podem matar, podem assassinar, assim como as metralhadoras. Suponho que aquela bomba tenha sido jogada por um anarquista. A Constituição diz que existem certos direitos inalienáveis, dentre os quais estão a liberdade de imprensa, de expressão e de reunião. Aos cidadãos desta grande terra é dado pela Constituição o direito de repelir a invasão ilegal destes direitos. O encontro na praça da Haymarket foi um encontro pacífico. Suponho que, quando o anarquista viu a polícia chegar em cena, com um olhar assassino, determinado a dissolver aquele encontro, suponho que ele tenha jogado aquela bomba. Ele não teria violado nenhuma lei. Esse será o veredicto de seus filhos. Se eu estivesse lá, se tivesse visto aquela abordagem policial assassina, se tivesse ouvido aquele insolente comando para dispersar, se tivesse ouvido Fielden dizer: Capitão, este é um encontro pacífico. Se tivesse visto as liberdades de meus compatriotas serem esmagadas, eu mesmo teria jogado aquela bomba. Eu não teria violado nenhuma lei, apenas cumprido a Constituição. Se os anarquistas tivessem planejado destruir a cidade de Chicago e massacrar a polícia, por que teriam apenas 2 ou 3 bombas em mãos? Tal não era a intenção. Foi um encontro pacífico. Carter Harrison, o prefeito de Chicago, estava lá. Ele disse que foi um encontro tranquilo. Ele disse a Bonfield, capitão John Bonfield, comandante da delegacia policial de Des Plaines, para colocar a polícia a postos. Eu não me posiciono aqui para me regozijar com a morte daqueles policiais. Eu desprezo o assassinato, mas quando a bala do revólver de um policial mata, é tão assassinato quanto a morte que resulta de uma bomba. A polícia partiu para cima do encontro quando ele estava por dispersar. O Sr. Simonson falou com Bonfield sobre o encontro. Parsons foi ao encontro. Ele levou sua esposa, 2 moças e seus 2 filhos junto. Perto do fim do encontro, ele disse: Acho que vai chover. Vamos continuar no Zepps Hall. Fielden disse que já estava terminando sua fala e encerraria por ali. As pessoas estavam começando a se dispersar. 1000 dos mais entusiastas ainda persistiam, apesar da chuva. Parsons e aqueles que o acompanhavam tomaram o rumo da casa. Eles haviam chegado até a delegacia de Des Plaines quando viram a movimentação repentina da polícia. Parsons parou para ver qual era o problema. Aqueles 200 policiais partiram para pegar os anarquistas. E então nós continuamos nosso caminho. Eu estava no Zepps Hall quando ouvi aquela terrível detonação. Seu estrondo correu o mundo. Tiranos estremeceram e sentiram que havia algo de errado. A descoberta da dinamite e seu uso por anarquistas é uma repetição da história. Quando a pólvora foi descoberta, o sistema feudal estava no auge de seu poder. Sua descoberta e uso criaram as classes médias. Seu primeiro disparo anunciou a sentença de morte do sistema feudal. A bomba de Chicago anunciou a queda do sistema salarial do século XIX. Por quê? Porque eu sei que nenhum povo inteligente se submeterá ao despotismo. O primeiro significa difusão de poder. Digo que nenhum homem o use, mas foi uma conquista da ciência, não do anarquismo, e serviria para as massas. Eu suponho que a imprensa dirá que eu sou uma traidora, se eu violei qualquer lei. Me prendam. Me deem um julgamento e a punição adequada, mas deixem que o próximo anarquista que vier ventile suas ideias sem obstáculos. Bem, a bomba explodiu. As prisões foram feitas. E então veio aquela grande farsa judicial, que começou em 21 de junho. O júri estava formado. Tem algum Knight of Labor aqui? Não saiba que um Knight of Labor não era considerado competente o suficiente para servir naquele júri. Você é um Knight of Labor? Você tem alguma simpatia por organizações trabalhistas? Eram perguntas feitas a cada jurado. Se a resposta fosse afirmativa, o jurado era dispensado. Não era: você é uma ação? Um cavaleiro templário? Ah, não. Grande aplauso. Dá pra ver com isso o estado em que as coisas se encontram. O enforcador Gary, devidamente chamado de juiz, determinou que se um homem tivesse preconceito contra os réus,
Isso não o incapacitaria de servir ao júri, porque tal homem, disse o enforcador Gary, prestaria mais atenção à lei e evidência e estaria mais apto a dar um veredicto para a defesa. Tem algum advogado aqui? Se tem, ele sabe que tal determinação não tem precedente e é contrária a todas as leis, razão e senso comum. No calor do patriotismo, o cidadão americano às vezes derrama uma lágrima pelo niilista da Rússia. Eles dizem que o niilista é injustiçado, que é condenado sem julgamento. Com mais, ele deveria chorar pelo seu vizinho do lado, o anarquista, a quem é dado tal forma de julgamento sob tal determinação. Havia delatores apresentados como testemunhas da promotoria. Havia 3 deles. Cada um deles foi compelido a admitir que havia sido comprado e intimidado pela promotoria. Ainda assim, o enforcador Gary considerou suas evidências válidas. Foi considerado de julgamento que o encontro de Haymarket não foi resultado de nenhuma conspiração, mas que foi realizado com essa intenção. Na véspera do dia que os escravos do salário da fábrica McCormick fizeram greve por uma jornada de 8 horas de trabalho, McCormick, de seu luxuoso escritório, com uma canetada de seus dedos ociosos, cheios de anéis, tornou 4.000 homens desempregados. Alguns se reuniram e apedrejaram a fábrica. Logo, eram anarquistas, disse a imprensa. Os anarquistas não são bobos. Apenas bobos apedrejam prédios. A polícia foi enviada e matou 6 escravos do salário. Você não sabia disso. A imprensa capitalista abafou o caso, mas fez um grande alarde por causa da morte de 6 policiais. Então estes anarquistas loucos, como são chamados, pensaram que deveria haver um encontro para refletir sobre o assassinato de 6 companheiros e para discutir o movimento pelas 8 horas. O encontro aconteceu. Foi pacífico. Quando Bonfield ordenou à polícia que acusasse aqueles anarquistas pacíficos, ele tripudiou da bandeira americana e deveria ter levado um tiro ali mesmo. Enquanto a face judicial seguia, as bandeiras vermelhas e negras foram levantadas à corte, para provar que os anarquistas jogaram a bomba. Elas foram penduradas nas paredes e deixadas lá, espectadores horríveis diante do júri. O que a bandeira negra significa? Quando um cabograma diz que ela foi carregada pelas ruas de uma cidade europeia, significa que as pessoas estão sofrendo, que os homens estão sem trabalho, as mulheres famintas e as crianças descalças. Quando você diz que isso é na Europa, e quanto à América? O jornal Chicago Tribune disse que haviam 30.000 homens na cidade sem nada para fazer. Outra autoridade disse que haviam 10.000 crianças descalças no auge do inverno. A polícia disse que centenas não tinham casa para dormir ou se aquecer. Então o presidente Cleveland fez seu discurso de ação de graças, e os anarquistas se juntaram em procissão e carregaram a bandeira negra, para mostrar que aqueles milhares não tinham pelo que agradecer. Quando a junta comercial do covil especulativo foi consagrado por meio de um banquete a $30 o prato, de novo a bandeira negra foi carregada, para significar que havia milhares que não podiam aproveitar uma refeição de 2 centavos. Mas a bandeira vermelha, aquela horrível bandeira vermelha, o que ela significa? Não que as ruas deviam virar um rio de sangue, mas que mesmo o sangue vermelho corre pelas veias de toda a raça humana. Significa a irmandade do homem. Quando a bandeira vermelha flutuar sobre o mundo, o ocioso será chamado ao trabalho. Haverá um fim à prostituição das mulheres, à escravidão dos homens e à fome das crianças. Liberdade foi nomeada anarquia. Se esse veredicto for levado a cabo, será a sentença de morte da liberdade da América. Vocês e seus filhos serão escravos. Vocês terão liberdade se puderem pagar por ela. Se este veredicto for levado a cabo, coloque a bandeira de nosso país a meio mastro e escrevam em cada dobra: vergonha. Deixem que nossa bandeira seja arrastada na poeira. Deixem que os filhos dos trabalhadores coloquem louros na fronte desses heróis modernos, pois eles não cometeram nenhum crime. Quebre os grilhões. Pão é liberdade, e liberdade é pão. Artigo de 20 de dezembro de 1886. Como falei, esse artigo aqui é um tanto quanto interessante, da Lucy Parsons, grande ativista anarquista estadunidense. Como eu sempre digo aqui no canal, espero que todos tenham gostado desse artigo e
Até mais.